Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Fio Diário especial de domingo. É uma honra hoje retomar essa programação de final de semana muito especial que a gente tem com a nossa audiência. E eu tenho a grande honra de trazer para vocês um convidado muito especial. Eu fico extremamente lisonjeado, não só pelo trabalho que ele tem feito, mas pela postura de civilidade e firmeza, né, no combate ao crime organizado e na reestruturação de uma cidade que precisa, mais do que nunca, de alguém com esse pulso firme nela. Mas antes, meus amigos, eu queria trazer para vocês aqui uma novidade. A live de hoje, a gente vai bater um papo com o vice-prefeito Coronel Melo Araújo, da cidade de São Paulo, e depois de uns 45 minutos, mais ou menos, aqui no YouTube a gente fecha e a gente vai continuar o papo rapidamente, por mais alguns minutos, 15, 20 minutinhos, só para os assinantes do fiodiario.com, ou seja, o resto da entrevista, todo mundo que está assistindo agora, só vai conseguir acompanhar assinando, entrando na nossa plataforma e assinando o Fio Diário. É uma live, uma parte exclusiva para os nossos amados assinantes. E eu já quero começar agora chamando para a nossa conversa aqui de domingo o nosso querido Coronel Melo Araújo. Boa noite, Coronel. Como que você está neste domingo maravilhoso? Deixa eu desmutar o senhor. Acho que está mutado. Está mutado no seu computador. Ah, já Aê! foi. Boa Tudo bom, noite, Coronel? agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar conversando com vocês, um canal sério, levando informação para as pessoas, né? Para a gente poder falar um pouquinho da cidade de São Paulo, tirar as dúvidas das pessoas. Sou um iniciante na política, mas estamos com bastante vontade aí de transformar. Coronel, eu quero aproveitar para trazer exatamente esse lado mais humano, né, do senhor, da sua carreira, e trazer para o pessoal aqui que acompanha o Fio Diário, a nossa grade, a nossa programação, da onde veio esse interesse por trabalhar na política? Porque o senhor tem um histórico aí de várias funções extremamente importantes e estratégicas quando entrou no meio político. Mas quando surgiu isso? Foi quando o senhor era mais jovem já? Sempre foi uma vontade do senhor participar? Não, não, não. Na verdade, a vontade veio dessa pessoa aqui, ó. Tá? É, eu, eu comecei a falar um pouquinho de política em 2017, 18, quando nós íamos ter a eleição presidencial, tá? E o então deputado Bolsonaro era candidato à presidência da República. Até para vocês entenderem como eu conheci o presidente Bolsonaro, eu comandava a rota nessa época, tá? Eu nunca tive vontade de entrar para a política, eu sou uma pessoa muito transparente, muito sincera. Eu sou a terceira geração na família na Polícia Militar. Eu posso falar que a minha família está há pelo menos 100 anos cuidando do povo paulista aqui na cidade de São Paulo. Então, o meu avô entrou soldado da Força Pública, lutou na Revolução de 32 e terminou como coronel, foi ferido na guerra. Depois o meu pai, coronel da polícia aqui em São Paulo. Agora eu tenho a quarta geração, meu filho também. Então, só até a minha pessoa, pelo menos 100 anos falando um pouquinho de segurança pública em família. E em 18 eu comandava a rota, uma tropa de elite, de reconhecimento internacional. Às vezes a gente não dá valor para o que tem, mas eu, como comandante da unidade, eu recebi delegações do mundo inteiro, tá? Da Europa, da China, Japão, Estados Unidos, todo mundo, as polícias do mundo inteiro que vêm ao Brasil querem conhecer a rota. Então, uma tropa muito respeitada, não só pela população de São Paulo, mas do mundo inteiro. E em 18, eu, comandante do batalhão, nós fazíamos várias operações pela cidade de São Paulo e a gente conseguia trazer resultados muito expressivos. Sabe aquela utopia de crime zero? Então, quando a gente comandava essa tropa, eu coloquei uma modalidade nova, uma forma nova de se trabalhar lá na rota, e eu conseguia deixar
a área que eu estava sem crime, tá? E toda vez, eu sempre gostei muito da transparência, convidava toda a imprensa para acompanhar. Eu acho que a gente não tem nada que esconder. Então, saíam minhas viaturas de rota, eu saía em torno de 100 viaturas, tá? E a gente ia, por exemplo, para a Zona Sul, terminava o serviço. Quantos crimes teve na Zona Sul? Zero, tá? E a imprensa ia acompanhava a gente em todas essas ocorrências. Quando terminava, existia uma coletiva de imprensa. E numa dessas coletivas de imprensa, o assunto não tinha nada a ver com a operação, com as pessoas que tinham sido presas, e um repórter que quis me prejudicar, mas foi a pessoa que mais me ajudou, foi um repórter da UOL, ele chegou para mim no meio da coletiva, né, a gente falando de polícia, o fardado de rota, comandante do batalhão, da operação, ele falou assim, olha, em quem que o senhor vai votar para presidente da República, tá? E se vocês lembrarem um pouquinho, em 2018, o governador do estado de São Paulo, que é o chefe das polícias, né, ele era candidato a presidente da República, né? É aquele que falava aí que não ia deixar os bandidos voltar à cena do crime, e hoje é vice-presidente da República. Então, ele era candidato, e lógico que o repórter esperava que eu falasse que eu iria votar no meu chefe supremo, vamos dizer assim, o governador do estado. E eu peguei, eu não sou de fugir de pergunta, eu respondi assim para ele, olha, eu vou votar no deputado Bolsonaro, tá? E isso aí gerou uma repercussão muito grande no meio de uma coletiva de imprensa, né? E ele perguntou, mas por que você vai votar nele? Eu falei assim, olha, porque entendo que o país precisa de pessoas honestas, capacitadas, e o deputado Bolsonaro é a pessoa ideal para estar nesse cargo. E o meu cargo balançou, mas não caiu, tentaram me tirar, aí entenderam que politicamente seria melhor tirar passado algum tempo, porque ia chamar muita atenção, e se foi. Mas passou uns 2 dias, o então deputado Bolsonaro foi lá na rota, e ele foi lá para agradecer, ele falou assim, olha, Melo, você é um homem de coragem, porque fazer isso que você fez, fardado, sendo que o governador era candidato, você tem meu respeito. E conheci o presidente, o deputado nessa ocasião, 2018, tá? E nunca mais, não tive mais contato com ele. Teve as eleições, eleito presidente da República, eu comandava a rota ainda, encontrei em alguns eventos aí oficiais, ele como presidente, eu como comandante da rota, mas sempre o simples cumprimento, um gesto de amizade e só. Em 2019, eu cansado da era Dória, eu peguei e falei assim, não dá mais para trabalhar, e resolvi partir para a reserva. Então, em 2019, em março de 19, eu já comandava o batalhão há 2 anos, cabe até lembrar vocês, como comandante da rota, a média que fica lá é na faixa de 6, 7 meses. Eu comandei o batalhão por 2 anos, e saí porque eu quis, simplesmente não concordava com algumas coisas que eu estava vendo, e quando a gente não concorda, a gente tem que sair. Eu não tinha rede social, tá? Na minha concepção, como militar, eu não me sentia bem tendo rede social, então não tinha rede social, e fui cuidar da minha família, fui dar atenção para minha família, voltei a dar aula, eu sou professor formado, dava aula, e aí, em 2020, olha lá, presidente eleito, em 18, já estava no segundo ano do mandato dele, em 2020, ele me faz o convite para assumir a CEAGESP, tá? Então, eu nunca mais tinha falado com ele, aí toca o telefone, quem quer? Nosso presidente Bolsonaro. Melo, tem uma missão para você. E eu aceitei o desafio e fui para a CEAGESP, tá? Chegou 22, vou pular a história CEAGESP, chegou 22, presidente Bolsonaro, eleições para presidente. Melo, eu quero que você saia candidato. E eu falei assim, presidente, eu não vou sair, não. Quero ajudar o senhor, não tem interesse, eu quero poder estar contribuindo de alguma forma, mas não vou sair candidato. Bom, teve a eleição, o presidente Bolsonaro, até hoje eu não consigo entender, mas perdeu a eleição, a gente consegue até entender,
mas não podemos falar tudo o que a gente pensa. Ele perdeu a eleição e se passou o tempo, estava trabalhando na empresa privada, muito bem empregado, num cargo alto, de pessoas que eu conheço há muitos anos, e aí em final de 23, 24, mantive sempre relacionamento com o presidente, ele me liga novamente, sempre continuou se falando, aí não se perdeu a amizade, né? A gente acabou formando amizade. Chega em 24, ele fala assim: Melo, eu quero que você seja o candidato a vice-prefeito de São Paulo. E eu, da mesma forma, assim, presidente, ó, muito obrigado, mas não tenho interesse, né? E muitas pessoas queriam esse cargo. Se vocês lembrarem aí, vocês lembram quem que vai ser o vice-prefeito de São Paulo? Todo dia as matérias na Jovem Pan, em canais, tal. E eu estava ali conversando com o presidente, aí numa terceira, quarta conversa, o presidente me convenceu a sair candidato. E o que ele fez para me convencer foi justamente quando ele falou assim: Melo, a gente precisa de pessoas honestas, honradas, que carreguem valores, porque senão a gente não muda o país. Não adianta ficar sentado reclamando e não tomar uma atitude. E você é um cara que eu acredito que você vai poder contribuir muito. E essas palavras realmente mexeram comigo, porque eu estava nessa situação que muitos estão, né? Sentado, reclamando, discutindo política, que o presidente Bolsonaro ensinou a gente a discutir política, o presidente Bolsonaro ensinou a gente a entender os sistemas, o Supremo, o Poder Legislativo, o Executivo. O povo brasileiro começou a falar de política, né? Ele ensinou o povo brasileiro a falar sobre política. E aí ele me convenceu, né? Falei assim, não, então, presidente, vamos embora nesse desafio. Eu até não esperava que isso fosse prosperar, porque a gente sabe, tinha o presidente apostando em mim, mas eu também sei, né, que nenhum partido tinha interesse em meu nome. Uma pessoa desconhecida, eu era presidente da CEAGESP, comandante alto, mas inexpressivo, tá? Inexpressivo totalmente. E tinham vários deputados querendo se candidatar, pessoas muito mais fortes, muito melhores que eu, que estavam se candidatando, mas o presidente cismou com o meu nome e ele não abriu mão. Eu achei que ele iria até, em determinado momento, abrir mão, ele foi até o final e até a chapa inscrita. Quando a chapa foi inscrita, né, eu falei assim, bom, agora não tem mais jeito, né? Meu nome já foi inscrito, agora é concorrer às eleições. Então, foi assim que eu entrei na política, tá? Interessante. Para explicar para vocês, eu não tinha essa vocação. Já entrou de cabeça na vice-prefeitura de um dos maiores, de uma das maiores cidades do mundo, né? E, Coronel, Exatamente. eu achei muito legal isso que o senhor falou a respeito da como algumas palavras movem a gente, né, diante de situações e circunstâncias onde a gente acaba entrando em situações e zonas de desconforto para lutar por algo que a gente almeja conquistar, né? Então, diminuir o tamanho agigantado do Estado em cima do lombo do cidadão, dar mais segurança e o mínimo, né, de decência e civilidade para as pessoas que moram na cidade. E eu quero aproveitar essa questão e trazer uma pergunta que muita gente faz para mim, né, a respeito de, principalmente de pessoas que estão em cargos de grandíssimo destaque como o do senhor. O que é, assim, que você pode compartilhar conosco o mais perturbador que você já viu dentro da máquina pública da prefeitura? Quer dizer, existe uma cadeia de interesses? É um negócio que, de fato, você se surpreendeu por entrar na máquina de maneira tão abrupta, ou você já estava acostumado com a questão do CEAGESP, você esperava que fosse que as coisas fossem do tamanho como elas são na Prefeitura de São Paulo? Bom, eu posso falar que na CEAGESP eu era prefeito de uma cidade. Por que prefeito? Porque a CEAGESP eram 50 mil pessoas que transitavam todos os dias por lá, 12 mil veículos. Então, nós temos muitos municípios aqui em São Paulo com menos de 50 mil habitantes. Então, eu tinha uma noção de prefeitura. E, lógico, quando eu fui agora na vice-prefeitura de São Paulo,
eu tinha o exato conhecimento do tamanho, né, da responsabilidade e do tamanho da encrenca que a gente estava pegando. Então, a gente está falando de quase 12 milhões de habitantes, mais de 1.200 quilômetros quadrados da área de São Paulo. A gente pode falar que a cidade de São Paulo, que tem ela de área verde, é maior que a cidade de Paris. Então, é uma cidade com um tamanho de país, com orçamentos de país, tá? E com grandes desafios. Então, eu sabia onde eu estava entrando. Se eu falar assim, nossa, eu não tinha noção. Não, eu tinha noção de todos os desafios. A gente tem 133 mil funcionários diretos na Prefeitura de São Paulo, fora os indiretos. Nós temos aí 28 secretarias, e posso te falar que cada secretaria é uma empresa. E o que eu estou fazendo? Conhecendo essas empresas. Você pega a Secretaria de Saúde, por exemplo, orçamento de em torno de 25 bilhões. Eu posso falar da Secretaria de Direitos Humanos, de Assistência Social, orçamento 2.800 milhões, direitos humanos, quase 900 milhões. Então, eu tinha a plena noção de onde eu estava entrando. O que eu percebo? Que a máquina é gigantesca, né? E uma pessoa sozinha para administrar tudo isso tem que estar muito bem de secretariado, muito bem amparada, você tem que estar com um time de excelência para as coisas caminharem bem. O Ricardo, conhecedor, extremo conhecedor, não só da cidade, porque ele foi vereador em algumas gestões, né, por alguns mandatos, 2 mandatos, e ele era vice, depois assumiu a prefeitura, então, assim, conhece muito bem a máquina. Me adaptei de forma rápida, não tive dificuldade, estou conhecendo ainda, se eu falar que eu conheço tudo, é mentira. Eu não consegui, estamos há 5, 6 meses aí, não consegui ainda trazer todas as secretarias para conhecer. Eu tenho constantemente trazendo a pasta, pedindo para eles fazerem uma apresentação para a gente conhecer o esqueletão da secretaria, as funções. Então, já trouxe várias, mas não trouxe todas ainda. Conforme vão surgindo os problemas, eu antecipo, eu trago, ou se não, semanalmente eu procuro trazer uma aí para a gente estar detalhando. Agora, o que eu vejo assim que dá para melhorar muito, muito mesmo, é questão de gestão, questão de economia, você falar num efetivo tão grande, num número tão grande de homens, você falar que não existe corrupção, é mentira. Então, a gente se depara com casos aí de corrupção e temos cortado pela raiz, tá? Alguns casos que eu passei para o prefeito, para o Ricardo, ele resolve, tá? Eu levo o conhecimento dele, olha, chegou para mim, fui atrás, comprovei, as providências têm sido tomadas, mas a gente fica um pouco frustrado que o nosso país é muito forte, é muito rico, né? E a prefeitura também da mesma forma. E a gente pode melhorar muito mais. Eu falo para você, existem muitos acordos políticos nas colocações das peças e que são necessários, mas eu também entendo que atrapalham bastante qualquer gestor, tá? Eu estava na empresa privada, eu trabalhei na empresa pública, então eu entendo um pouquinho de gestão e eu posso falar assim que a gente poderia estar anos-luz à frente se as pessoas fossem um pouco mais profissionais. Muitos entram na política para ser servido e não para servir. Não é o meu caso. Eu entrei na política para estar servindo a população de São Paulo, para fazer a diferença, mas não é a realidade de toda a estrutura. A gente vê a principal bandeira do senhor e da sua equipe com relação à questão também da Cracolândia, que tem a ver, na verdade, com segurança pública, tem a ver em trabalhar também em coordenação com o governo do estado de São Paulo. Como que é a relação com o governo do estado de São Paulo e o trabalho que vocês desempenham na Cracolândia? Existe um protocolo de cooperação?
e é por isso que foi tão bem sucedida essa limpeza que vocês conseguiram fazer e que estão promovendo gradualmente, claro, também com os próprios. É difícil não falar cracudo, né? Mas a população que está lá drogada, cometendo crime, e também serve como uma espécie de guarda-chuva e cortina de fumaça para a operação de várias ONGs e de movimentação de dinheiro sujo do crime organizado lá do PCC, do Comando Vermelho. Isso daí tudo, vocês têm uma central de inteligência junto com o governo do estado? Ó, as coisas só estão dando certo devido a esse alinhamento de governo de estado com prefeitura de estado. Quando eu era capitão da polícia, eu trabalhei nessa área central onde tinha os dependentes químicos. Eu peguei a época Haddad, onde uma política errada gerou uma grande Cracolândia. A gente saiu de uma pequena Cracolândia para uma grande Cracolândia no governo, na prefeitura do Haddad. Eu falo porque eu era capitão da polícia aí na área central e a gente via a multiplicação de dependentes químicos, de pessoas extremamente vulneráveis, se multiplicando a cada dia, e o que era pouco virou uma multidão. Chegamos até aí 4, 5 mil dependentes, formigueiro de pessoas nessa época. E a gente não tinha um governo do estado alinhado com uma prefeitura na época, tá? O governo era Alckmin, se eu não me engano, e o prefeito era Haddad. Embora, na minha visão agora, é tudo igual, tudo a mesma coisa, mas um pagava como sendo uma pessoa de direita e o outro com um pouco mais caráter de esquerda, né? Então, um jogava a culpa no outro, isso é culpa da prefeitura, isso é culpa do Estado, e sobrava para os funcionários, né? Os funcionários da segurança, os funcionários da saúde, os funcionários das diversas secretarias. Por isso que não deu certo. Estamos numa fase perfeita, quase perfeita. Por que quase perfeita? Porque a gente tem um governo do Estado, Tarcísio, muito alinhado com o prefeito Ricardo Nunes. E aí nós temos uma política forte. Então, tudo que a gente vai fazer tem muito mais força. Estou com dificuldade aqui. Isso é Estado, fala que o Estado resolve. Isso aqui é prefeitura, a prefeitura resolve. E aí tudo fica mais fácil para se resolver. Se hoje nós temos resultados satisfatórios, ou até para muita gente surpreendentes, é porque houve esse alinhamento e quando a gente fala, Cracolândia, não é uma secretaria, não é só segurança, não é só saúde. É um Eu falo conjunto aí, integrado, né? É um conjunto integrado enumero de aí vários agentes. 7, 8 secretarias brincando, tá? Mas poderia ser perfeito se a gente tivesse um presidente da República, Bolsonaro, se nós tivéssemos um governador do estado, Tarcísio, um prefeito, Ricardo Nunes. Aí nós teríamos, pela primeira vez na história, um governo federal, estadual e municipal alinhados. Aí eu falo para você, não tem para ninguém. Infelizmente, nós não temos esse apoio do federal, que, na verdade, atrapalha e muito a cidade de São Paulo, como todo o país. Quando a gente fala em desencarceramento em massa, quando a gente fala que hoje o preso não fica mais preso, a gente só prende as mesmas pessoas, né? Por uma política a nível federal errado. Quando o líder máximo da nação fala que pegar um celular para comprar, furtar, roubar um celular para comprar uma cerveja não tem problema, vocês não têm noção de como incentiva o crime. Então, isso aí é uma torneira aberta que dá muito problema para a gente. Quando a gente tem uma política a nível federal em que fala que 40 gramas de droga não é mais tráfico, né? Como é que a gente consegue prender o traficante? Porque o traficante, ele é atualizado. Bom, eu não vou andar mais com 1 quilo, eu vou andar com porções de 40 gramas. Quando acabar as 40 gramas, eu vou, pego mais 40 gramas e volto a vender. Então, quando a gente tem essas políticas que estão sendo realizadas pelo atual governo, a gente passa a ter problema. Quando a gente tem uma alta de inflação, né? O país aí a gente tinha um país aí incentivando o microempresário. A gente tinha um governo Bolsonaro que incentivava a pessoa a montar o seu negócio.
a prosperar, desburocratizando, facilitando a vida das pessoas. Muitos começaram a andar sozinhos. E aí você tem um governo que está quebrando todos esses pequenos empresários. E essas pessoas, muitos, estão perdendo emprego, ficando sem nada e caindo para as ruas. A gente tem o número de moradores de rua em São Paulo, não só em São Paulo, mas no Brasil, aumentou devido a essa política equivocada do atual governo. O que vai gerar isso aí? Você vai gerar população vulnerável, com depressão, porque não é fácil uma pessoa perder tudo que tem. Essa pessoa na rua vai ter contato com o crime, seja partindo para crime, seja contato com álcool e drogas com mais facilidade. E muitos deles acabam se perdendo para as drogas. Então, a gente tem uma torneira ligada. Por isso que eu falo assim, ó, estamos muito alinhados, mas você imagine se tivesse um presidente Bolsonaro e não o atual. Como estaria o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade de São Paulo ou o país de forma geral? O senhor trouxe um ponto interessante, Coronel, que é da questão do combate ao narcotráfico, e muita gente fala em narcoestado aqui no Brasil também, né, por conta da filiação que existe entre infiltração do crime organizado em todos os lugares, de advocacia a setor público, a prestador a concurseiro, eles estão em todos os lugares. E tem algo que me causa muito espanto, que isso que o senhor trouxe dos 40 gramas foi algo deliberado pelo Supremo Tribunal Federal, né? E a gente vê essa jogadinha ensaiada o tempo todo em relação a vários assuntos. Então a gente está olhando o Supremo censurar, perseguir pessoas, e a gente olha também o governo federal na mesma toada. E com relação às drogas é a mesma coisa. Como que as forças de segurança, e é claro que não estou falando que o senhor fala em nome de todas as forças de segurança, mas a polícia em geral, né, qual que é a temperatura da questão que os policiais eles entendem que o Supremo é um grande fomentador do crime e ele contribui para esse tensionamento social e ele presta um serviço ainda para o trabalho que a polícia faz? Olha, com certeza, hoje o nosso policial, mas o cidadão também, independente da profissão, mas vamos lá, os que combatem o crime, eles têm total leitura e conhecimento do que acontece. Então, isso. Hoje é muito comum, né? E a gente vê no dia a dia as coisas acontecendo. Hoje, as nossas forças de segurança em geral, independente se é PM, Polícia Civil, Guarda Municipal, conseguem enxergar exatamente o que está acontecendo. Não existe mais aquela pessoa que não sabe o que está acontecendo. Então, a gente consegue entender essas jogadas, né? Esse aqui eu faço, esse aqui quem vai fazer é esse outro lado aqui, e as coisas vão acontecendo. E isso tem gerado muito problema na área da segurança pública, porque o policial, ele é legalista, ele segue as leis. Quando ele não segue as leis, ele é punido, inclusive com a perda do posto da patente, com a expulsão, com o desligamento dele. E a gente vê isso aí nos dia a dia. Você pode reparar a população, que é um termômetro, né? Vocês começaram a observar quantas pessoas estão resolvendo a justiça pelas próprias mãos? Isso aí a gente vê todo dia em postagens, em vídeos, né? Eu posso falar um recente que eu vi, a polícia tinha prendido um estuprador de uma criança, e ele estava dentro de uma viatura, foi num estado aí do Nordeste, a população revoltada, a população conseguiu abrir o porta-mala da viatura, arrancou o estuprador e começou a bater nele, com paulada. Mas não ficou só nisso. Ele já tinha apanhado muito na paulada, jogaram combustível, incendiaram o corpo do cara e continuaram batendo no morto queimado.
tá? Isso aí, o que que é? População não acredita mais na justiça. Quando acontecem essas coisas, quando a gente vê até alguém da segurança pública que tem o dever de cumprir a lei, e a gente viu, infelizmente, uma realidade, aquele que parte para o excesso, aquele que executa quando não era para executar, aquele que bate quando não era para bater, significa exatamente assim: eu não acredito mais na justiça. E eles querem resolver pelas próprias mãos. A pessoa está cansada de ser roubado 5, 10 vezes. Chega uma hora que essa pessoa que teve sua residência roubada, e ele sabe quem que é, por 5, 10 vezes, chega uma hora que fala assim: olha, já que a justiça não resolve, resolvo eu. E aí existem os excessos. É a justiça sendo realizada pelo povo. Quando isso começa a acontecer, e está acontecendo em excesso, é o total descrédito da justiça. Hoje, infelizmente, a população não confia mais na justiça. Por quê? Porque ela não atende mais às expectativas. E aí nós temos isso. Eu já fui roubado 4 vezes quando eu morava em São Paulo, né? Agora eu me mudei para Lagoa Santa, aqui em Minas Gerais, mas eh, eu fui roubado 4 vezes. Eu lembro que eu era adolescente na primeira, foi com uma faca. A segunda também foi com uma faca, meu pneu tinha estourado no centro e eu parei para trocar e o cara roubou. A terceira e a quarta eu já estava de saco cheio. Na terceira eu saí correndo atrás do bandido, gritando pega ladrão. E na quarta o cara estourou o vidro do meu carro, eu saí correndo atrás dele. E nos dois casos, no primeiro eu tive ajuda, no segundo eu consegui pegar o cara. Nos dois casos eu fiz questão de ficar até chegar a viatura da polícia para acompanhar todo mundo para a delegacia. O último caso foi até engraçado, que eu estava na época no pânico e eu estava indo para o casamento do Alba, que senta lá na bancada, junto com o Morgado, com Sim. o Samitana. E, e eu cheguei com a calça rasgada, a roupa toda enlameada, porque eu tive que pegar o cara. Eu estava perto do Parque Ibirapuera, o cara estava tentando pular o muro lá para fugir. E ele estava com a comparsa. Eu não consegui recuperar em nenhum dos dois casos o relógio que ele levou no primeiro, que eu consegui pegar, na época, com a ajuda de um soldado e de um advogado que estavam andando lá perto, e o outro, o celular. Foi embora. Mas esse misto de indignação que o senhor fala com ação, né? Então a gente começa a querer reagir. A gente tem. Eu me considero até um pouco inconsequente na minha reação, porque eu não sei lutar e eu não tenho arma. Né? Eu preciso. Tô providenciando o meu CAC, mas também nessa situação o CAC também ele tem várias limitações e tal. Não serviria. E eu acho que a população se sente muito desassistida nesse ponto também, né? Porque ninguém se sente seguro nas capitais hoje, aqui no Brasil. Todas as capitais são muito perigosas, e São Paulo, especialmente perigosa. Mas eu admiro demais, Coronel, o trabalho, e eu quero fazer uma pergunta nessa linha que o senhor trouxe de. Eu tenho uma curiosidade. Eu gosto muito de trazer as discussões sobre Supremo Tribunal Federal e hierarquia, sistema. E o senhor, por ter sido um grande um policial militar da rota, comandante, eu entendo como a hierarquia é importante. Mas, por exemplo, eu fico olhando para os policiais federais que seguem ordens completamente abusivas. Você já se deparou com alguma situação na sua vida de receber uma ordem abusiva e não obedecer ou achar alguma maneira de falar, não, isso daqui eu não vou fazer, isso daqui eu não concordo? Já aconteceu isso dentro de uma cadeia de comando? Olha, eu vou falar pela Polícia Militar de São Paulo, tá? É uma polícia extremamente legalista. Eu, na minha carreira inteira, eu não recebi nenhuma ordem absurda, tá? Eu não vou falar que não tenha, mas eu posso falar que na minha carreira, talvez até pela postura que eu sempre tive, eu nunca tive nenhuma ordem absurda. É o que a gente, eu posso até contar do caso do Dória, isso eu posso falar, né? Eu comandava a rota e eu fazia operações constantemente, semanalmente, no combate ao crime. E aí veio uma ordem e falou assim: olha,
dar uma segurada nas operações que o governador quer estar presente lá para, tipo, aparecer ali e falar assim, olha, bom serviço, queria aparecer politicamente. E eu peguei e falei assim, olha, ele pode vir toda semana, a gente faz a operação, não vai atrapalhar em nada. Aí, aí foi falar assim, ó, mas dá uma segurada e tal. Aí eu já estava com 32 anos de serviço ativo, e eu falei assim, eu não tenho mais paciência para essas coisas. Então, não era uma ordem ilegal, mas era uma coisa que me desagradava muito. E inclusive, foi isso que me fez, né? Era uma Sair quinta-feira, e ir para ia reserva. fazer uma operação com toda a tropa, e como não era para fazer, então, assim, então, vou fazer um churrasco com a minha tropa. Então, eu fiz um churrasco de despedida e fui embora, né? Mas eu posso falar que a Polícia Militar, aqui em São Paulo, ela é muito legalista, tá? Eu Mas isso que o nunca senhor está me... trazendo é um grande absurdo. Quer dizer, ele Sim. queria segurar operações da rota para aparecer no Merchan, para fazer um Merchan disso? Veio assim, olha, ele quer tá junto para aparecer no dia, para vir, sabe? E eu falei assim, "Meu, não precisa disso." E falei assim, olha, acho que já deu meu tempo, estou para mais, você vai ficando velho, não tem mais paciência para algumas coisas. Então, eu resolvi, né? Eu acho assim, quando a gente não está satisfeito, e no caso eu tinha essa possibilidade, né? Eu já tinha tempo para ir embora para a reserva, eu resolvi ir para a reserva, já que não vou poder fazer policiamento, eu vou me despedir da tropa e vou fazer um churrasco, né? Então, foi inclusive assim que eu peguei e deixei a unidade que eu comandava, uma tropa extremamente leal, dedicada, a tropa da rota é uma tropa assim, aquela preparada para qualquer missão. É uma tropa do mundo inteiro vem para conhecer, saber como a gente trabalha, né? Fazer, por que tem muito confronto? Porque a gente vai para as piores missões, né? Então, uma tropa diferenciada, que eu admiro muito. Então, eu entendi que era para ir embora, mas em São Paulo, a nossa tropa, a gente é muito legalista, tá? Eu vou falar das instituições que nós temos de segurança pública, é a tropa mais bem preparada, isso aí do Brasil inteiro. Você pega assim, o que é um policial federal? É um cara que tem o curso de Direito, né? E alguns nem têm o curso de Direito, porque tem agente, tem várias categorias, né? Mas o delegado federal é um cara que tem curso de Direito, presta um concurso, tá? Aí faz um curso, eu não sei se está de 3 ou 6 meses, e ele vira delegado. O que é um policial militar, tá? Se a gente for falar em oficial, é uma pessoa que faz pelo menos 4 anos em regime de internato, morando no quartel, não sai durante a semana, tem a saída só no final de semana, que ele é observado esses 4 anos de formação, é um profissional que sai com 2 formações pela carga horária, você sai com bacharel em segurança pública e sai com 4 anos de direito, e no último ano você já faz um ano fora e já sai formado em direito, e é uma formação extremamente rígida, e por isso que eu falo que ela é extremamente legalista, e segue valores que se aprende durante o curso. Eu não estou desmerecendo a profissão de delegado federal, mas, assim, são formações diferentes. E aí eu entendo que acontece isso que você está falando, né? Por que que a gente vê aí a Polícia Federal com tantas coisas acontecendo, e a gente tem excelentes policiais federais, né? Tanto é que são escolhidos a dedo quem vai fazer a missão. O que está acontecendo hoje são pessoas escolhidas a dedo, tá? Então, essas pessoas acabam fazendo o que querem e não o que deveriam estar fazendo. Você vê quantos absurdos se repetem e acontecem com o presidente Bolsonaro, agora com o Eduardo Bolsonaro, né? Sim. Quantas coisas estão acontecendo? E você pode reparar, está sempre na mão das mesmas pessoas. Eu falo, a instituição é boa, tá? Mas você seleciona com quem você quer para determinada missão. É isso que está acontecendo atualmente na Polícia Federal, tá? A Polícia Federal já foi motivo de muito orgulho para o Sim. Estado, para o Brasil, né? Vocês lembram aí da Lava Jato,
as prisões que a gente nunca imaginou que iam acontecer e aconteceram, mas a gente também tem uma parte, né, que ela é facilmente manipulável, interesses políticos, interesses de promoção, de cargos, muitos acabam se rendendo, né, se encantam com o poder. Exato. E tem outra questão também que eu gosto de trazer sempre nas nossas conversas no show da manhã e nas entrevistas. É, existe. E aí eu queria saber agora, você como vice-prefeito, olhando para essa situação de descalabro institucional que acontece via Supremo Tribunal Federal, essa perseguição insana da direita, isso daí, a- muita gente fala, né? Eu falo o tempo todo sobre os avanços do Supremo. é, Era mais fácil pegar a chave da prefeitura, a chave do governo do estado, da Assembleia e jogar tudo direto no Supremo e falar: meu, vocês querem mandar em tudo, então se virem. Existe essa compreensão de que, por parte dos servidores públicos que trabalham com vocês, por parte das equipes, das assessorias, que esse avanço é completamente inaceitável. E tem muita gente que nos comove com as histórias de perseguição da dona Jupira, da dona Iraci, com a morte do Clériston na cadeia por total negligência do Alexandre de Moraes. Agora, as pessoas elas chegam a ter conhecimento disso. A impressão que eu tenho é que a impressão não, né? A imprensa faz uma grande operação de abafa, inventa e contribui para a perseguição. Então a gente tem a Daniela Lima, porta-voz do Alexandre, a gente tem a Bela Megalha, a gente tem todo esse pessoal. Mas na realidade que você encara, porque eu vejo que você está no metrô todo dia, você está sempre andando pela cidade, sempre tentando saber. As pessoas, elas, nas suas visitas e no seu monitoramento todo, você percebe que as pessoas têm essa compreensão sobre o que está acontecendo com o Brasil? Com certeza. As pessoas trabalham muito, né, tem muitas, infelizmente, né, é uma realidade, mas muitas categorias, a pessoa sai 3, 4 horas da manhã, retorna cansado para casa, mal tem tempo de fazer as coisas, mas a gente conversa muito, o que você falou é verdade, Marco Antônio, eu converso muito com as pessoas, e elas têm conhecimento sim, elas sabem que a gente vive um momento de instabilidade, insegurança jurídica, a gente sabe que essas coisas que estão acontecendo, uma hora, essas coisas vão mudar, né? Se a gente pegar e lembrar da época do Hitler, né? Em que a gente viu as coisas acontecendo, né? Pelo menos eu li, né? A gente não estava lá, né? Mas a gente lê, né? E viu o auge, né? E viu a queda, e viu a verdade e as coisas mudando com o tempo. Então, o que parecia ser o certo, depois as coisas foram se mostrando, e hoje o mundo inteiro sabe o que aconteceu, o que foi o nazismo, né? Os excessos que aconteceram. E eu consigo ver que o que está acontecendo tem o auge, mas vai ter a queda que vai acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma que a verdade, e a verdade já veio à tona, mas as coisas vão mudar. Eu não tenho dúvida nenhuma que as coisas vão mudar. Você pega e você estava falando do caso dos presos de 8 de janeiro, né? Eu sou policial militar. Uma das coisas básicas que a gente aprende é preservação de local de crime. Então, toda vez que tem um crime, né, houve um crime aí na sua sala ou aqui na minha sala, a polícia vem, ela isola o local e vai colher todas as provas periciais, materiais, né, para que a gente, quando for aberto o inquérito ou o flagrante, a gente tem essas provas para serem mostradas. Você não preservar um local de crime é crime. E aí você fala assim: cadê as câmeras? É uma coisa que para mim não tem condições. Como é que a gente vai discutir 8 de janeiro num local totalmente monitorado, e se gasta milhões para monitorar? Cadê Sim. as imagens das câmeras? Não existe desculpa, existe sim responsabilidade.
né? Se não tem imagem das câmeras, foi o que eu falei, dentro do direito é dever preservar o local do crime. Houve um crime ali, não houve? No meu Sim. ver, depredação. Depredação é um crime, tá? Que poderia, hoje no país, com exceção desse fato do 8 de janeiro, até então, é punido com serviços comunitários. Aqui em São Paulo, incendiaram Borba Gato, e crime de incêndio é mais grave, a pessoa foi condenada a 3 meses de serviço comunitário. Então, é inadmissível, né? Você tinha aí, cadê o comandante do GSI, né? Aquele general do Exército, me fugiu o nome dele, né? Ninguém mais fala dele, por isso que eu até esqueci, que O era o G Dias. responsável. Cadê o O G G... Dias? Cadê o G Aonde Dias? que, aonde que ele foi chamado? Aonde que ele está? É responsável. Responsável. Cadê as imagens das câmeras que É. passou pelo, na época, não era ministro, né? Hoje ministro do Supremo, o, eu só sei os apelidos. Flávio Dino. O Dinoceronte. Flávio Dino, Flávio Dinoceronte. Dino, Flávio Dino. Cara, são provas. E Sim. é crime você não preservar o local. É crime sumir, ocultar a prova. É crime. Cadê a responsabilidade dessas pessoas? Você entendeu? Ninguém fala mais nisso. Porque assim, ó, para a gente poder fazer certinho, as imagens são fundamentais. E outra coisa, Sumiram. o nível de escrutínio que os ministros do Supremo, por meio, inclusive o Barroso, exerce sobre a Polícia Militar do Estado de São Paulo e de todos os estados, com a questão da câmera filmando tudo o tempo todo, quer dizer, você vê, né, que o negócio é diametralmente oposto, né? Eles toda hora a gente vê esse discurso contraditado, por quê? Porque a gente está olhando para um Supremo exercendo o seu poder tiranicamente, né? Avançando sobre prefeitura, sobre as competências municipais e estaduais, inclusive no âmbito da União, com Bolsonaro aconteceu sistematicamente isso daí, que é um negócio surreal, é um negócio de outro mundo. Eu quero continuar a conversa com o Coronel mais um pouquinho só, que eu sei que o tempo dele é muito disputado, mas eu vou aproveitar e falar que agora a gente vai entrar para uma parte mais privada da conversa, a gente vai conversar sobre alguns temas mais polêmicos e por isso a gente vai continuar só no fiodiário.com. Se vocês ainda não conhecem, meu querido coronel, vice-prefeito Melo Araújo, a gente tem o Fio Diário. Olha só que bonito isso daqui. O Fio Diário, ele tem 2 planos, fiodiário.com, com conteúdos exclusivos. Você entra lá e é uma rede social, Coronel Melo Araújo. A gente criou uma rede social do Fio Diário onde a nossa comunidade pode interagir ativamente. Você tem lá, você posta, todo mundo que participa da comunidade assina ou o plano anual, que é esse plano de R$19,90 por mês, menos que uma garapa, menos que um pastel de feira, ou o plano do desafio, que é R$ 99,90. Você daí ganha um copo Stanley de agradecimento do Fio Diário, personalizado. E também tem acesso a uma reunião do Clube da Luta que vai acontecer amanhã. Então, você vai ter acesso a essa primeira reunião do Clube da Luta, que é uma reunião de Zoom que a gente faz, falando sobre bastidores da política, bastidores da comunicação. E aqui é importante sempre lembrar, né? Essa rede social do Fio Diário tem vários programas, então você entra lá, você vai ver todos os conteúdos exclusivos e você também consegue baixar pelo aplicativo na Google Play, na loja da Google ou na App Store. Você vai baixar um aplicativo chamado Circle, Circle. O Circle é uma rede social de redes sociais. E a nossa rede está hospedada lá com todos os conteúdos e permite que a gente consiga construir essa interação viva entre os assinantes e, é claro, permitir que vocês consigam ter acesso a todos os nossos conteúdos. Então, fica aí a última chamada para você que não assina o Fio Diário, assinar agora, porque a gente vai continuar a conversa com o Coronel nesse instante. Para quem não está conosco, mas eu vou aqui aproveitar e me despedir de vocês. Muito boa noite. Coronel, esse domingo foi muito bom, a gente conseguiu conversar bastante. Obrigado pela participação.
no show da manhã, estou acostumado com o show da manhã. Obrigado pela participação no Fio Diário Especial de domingo. Fico muito, muito feliz em poder ter essa conversa extremamente franca e direta com o senhor. E vamos conversar mais, a gente tem muitos temas para falar ainda. E agora, claro, a gente vai passar para a nossa grade de assinantes apenas. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço a oportunidade e contem com a gente. Eu aumento o peso porque eu fui colocado pelo presidente Bolsonaro, então com certeza eu não vou decepcionar. A gente tem um compromisso aí com a cidade de São Paulo, tem um compromisso em servir as pessoas, em fazer a cidade cada vez melhor, junto com o prefeito, lógico. O Ricardo Nunes, ele é o maestro, mas a gente está ao lado dele para ajudar a esse grande desafio que é a cidade de São Paulo. Obrigado ao Marco Antônio pela oportunidade. Eu que agradeço. Valeu, coronel. Agora a gente vai para a nossa conversa mais apimentada. Nós vamos persistir, nós vamos conseguir vencer essa batalha. Nós vamos derrubar esse regime. Não importa quanto tempo isso demore, eles não irão vencer. Mas para isso nós precisamos ser fortes. Nós, eu digo, inclui vocês. O povo vai restabelecer a democracia no Brasil. A gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Financie esses meios de comunicação alternativo que estão quebrando a hegemonia da imprensa mainstream. Não existe conteúdo gratuito. Tem alguém pagando pelo conteúdo que você consome. Se está na Rede Globo, quem está pagando é o Lula. E o que a gente tem? A gente tem vocês. Quando você se inscreve, quando você assina financeiramente, tudo isso é um passo importantíssimo para que aquela mensagem chegue a mais e mais pessoas. Hoje, neste momento, o Show da Manhã do Fio Diário é o número 1 da internet brasileira em programas de notícia. Então eu faço um apelo a vocês. Eu imploro isso para vocês. Se inscreva no canal do Fio Diário. Assine o Fio Diário.